Henrique Alves, um dos integrantes responsáveis pelo Centro Espírita da Fontinha. Faça o favor. Pediríamos também a vinda até nós do senhor José Santos, dirigente responsável pela Associação Espírita Maria de Nazaré. Acusamos a presença do vice-presidente da Federação Espírita Portuguesa, senhor engenheiro Vitor Féria, que nesse momento encontra-se envolvido com outras atividades, e agradecendo a oportunidade e a acolhida de todos em nome da Federação Espírita Portuguesa. Nós, da Associação Espírita Consolação e Vida, temos a alegria e a satisfação imensa de recebermos mais uma vez nesta cidade a presença do nosso ilustre visitante desta tarde, Divaldo Pereira Franco. E temos ainda a presença da nossa autoridade pública presente, a senhora doutora Carla, que possa se dirigir à mesa, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Águeda. Passaremos agora para aqueles... Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir alguma coisa acerca de Divaldo Pereira Franco, aproveitamos para trazer aqui uma reduzida biografia. Divaldo Pereira Franco nasceu em 5 de maio de 1927, na cidade de Feira de Santana, na Bahia, Brasil. Filho de Francisco Pereira Franco e Ana Alves Franco, ambos já desencarnados, desde a infância que se comunica com os espíritos. Cursou a Escola Normal Rural de Feira de Santana, recebendo o diploma de professor primário em 1943. Ainda jovem, foi abalado pela morte de seu irmão mais velho, o que o deixou traumatizado e enfermo. Foram consultados diversos médicos especialistas, sem obter nenhum resultado satisfatório. Foi a mão amiga de Dona Ana Ribeiro Borges que o conduziu à doutrina espírita, libertando-o do trauma e fazendo a consolação tanto para ele como para toda a família. Quando criança, a amizade sincera de um pequeno espírito alegrou ainda mais os seus dias. Era o índio Paraguaçu, que quer dizer onça grande. Ele vinha brincar com Divaldo no quintal de sua casa todos os dias. O índio aparentava ter uns 5 anos. Os dois amiguinhos brincavam sem perceber as horas passarem, subiam em árvores, corriam pelo quintal, armavam lindos presépios na época de Natal, colhiam musgos e folhagens para enfeitar as lapinhas, como eram chamados os presépios. Aos 18 anos, em 1945, Divaldo mudou-se para a cidade de Salvador, tendo sido aprovado no concurso para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado,
onde ingressou em 5 de novembro de 1945. Espírita convicto, fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção em 7 de setembro de 1947. 2 anos depois, iniciou a sua tarefa de psicografia. Diversas mensagens foram escritas por seu intermédio. Sob a orientação dos benfeitores espirituais, guardou o que escreveu, até que um dia recebeu a recomendação de que queimasse tudo o que escrevera até ali, pois não passava de simples exercício. Com a continuação, vieram novas mensagens assinadas por diversos espíritos, dentre eles Joana de Ângeles, que durante muito tempo apresentava-se como um espírito amigo, ocultando-se no anonimato à espera do instante oportuno para se apresentar. Joana revelou-se como sua orientadora espiritual, escrevendo inúmeras mensagens, num estilo agradável, repassado de profunda sabedoria e infinito amor, que conforta as pessoas necessitadas de diretriz espiritual. Desde 1952, mais de 600 filhos, educados sob o regime de lares substitutos, 3.000 crianças e jovens carentes são atendidos todos os dias, gratuitamente, numa área de 77.000 metros quadrados, com 50 edificações, em 22 atividades socioeducacionais na Mansão do Caminho, enxovais, pré-natal, creche, escolas de ensino básico e de nível ginasial, informática, cerâmica, panificação, bordado, reciclagem de papel, centro médico, laboratório de análises clínicas, atendimento fraterno, caravana Alta de Souza, Casa da Cordialidade e bibliotecas. Mais de 30.000 crianças passaram até hoje pelos vários cursos e oficinas na Mansão do Caminho desde 1952. Em 1964, Joana de Ângeles selecionou várias mensagens de sua autoria e enfeixou-as no livro Messe de Amor, que se tornou o primeiro livro psicografado por Divaldo. Atualmente, o médium é recordista e conta com 200 títulos publicados, incluindo os biográficos que retratam a sua vida e obra. A convite da Organização das Nações Unidas, Divaldo Franco participou do primeiro Encontro Mundial pela Paz, no período de 28 a 31 de agosto de 2000, reunião de cúpula com líderes religiosos de todo o mundo, fato inédito na história da humanidade, para debater e produzir uma proposta de paz. O professor Divaldo Pereira Franco recebeu, ao todo, 590 homenagens, sendo 148 delas oriundas de 64 cidades do exterior, de 20 países e de 442 do Brasil, de 139 cidades. Homenagens essas procedentes de instituições culturais, políticas, universidades, associações beneficentes, núcleos espiritualistas, espíritas e etc. Das condecorações recebidas no exterior, destacam-se o título Doutor Honoris Causa em Humanidades pela Universidade de Montreal, Canadá, Medalha de Reconhecimento Franco-Americana, classe especial, do Instituto Humanista de Paris, Medalha Câmara Municipal de Leiria, Portugal, Medalha da cidade de Lobito, oferecida pelo Poder Público de Angola, África, Doutor em Parapsicologia pela Universidade Cibernética, em Illinois, Estados Unidos da América. No Brasil, mais de 80 títulos de cidadania honorária, concedidos pelos poderes públicos, municipais e estaduais, sendo 16 deles de capitais federais.
concedida por decreto do excelentíssimo senhor presidente da República às personalidades que se destacaram em âmbito nacional no trabalho em favor do próximo, recebeu o Diploma de Ordem do Mérito Militar, distinção federal. Todas as homenagens estão reunidas no acervo técnico, localizado na instituição. O acervo é um prédio de 2 andares, com toda a infraestrutura necessária para conservar os documentos, certificados, diplomas, fotografias, objetos, quadros e medalhas oferecidos a Divaldo Franco. Hoje, o nosso coração se rejubila e se une e reúne nesse momento para termos a oportunidade, para alguns, de ouvi-lo mais uma vez, para outros, de ouvi-lo pela primeira vez, que certamente entendemos ser sempre inesquecível. Conosco, dando-nos a alegria desta hora, temos a oportunidade de receber e ouvir Divaldo Pereira Franco. Excelentíssima Senhora Doutora Carla, muito digna vereadora da cultura desta cidade, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, formulamos votos de muita paz a benefício de todos nós. O eminente professor Charles Richer, considerado pai da fisiologia humana, prêmio Nobel de Filosofia, depois de haver estudado a personalidade humana por 40 anos, apresentou este notável pensamento. Tudo aquilo que numa época é inverossímil, noutra época é perfeitamente verossímil. O professor Charles Richer referia-se aos fenômenos metapsíquicos. Ele se houvera dedicado, com um grande número de cientistas europeus, capitaneado por Sir William Crookes, a estudar a fenomenologia paranormal em uma tentativa de estabelecer o que é a criatura humana. A ciência acadêmica ancestral houvera estabelecido que o ser humano é uma organização celular dirigida pelos neurônios cerebrais que produzem a consciência. Segundo essa teoria, quando esses neurônios deixam de receber a oxigenação pelo bombeamento do coração, advém a anóxia cerebral e, consequentemente, a morte. A morte representaria o fim da vida, o aniquilamento da consciência, o retorno ao caos do princípio. A tese, muito bem elaborada, apareceu por primeira vez na filosofia grega, por volta de 2.300 anos já, quando 3 pensadores estabeleceram que tudo aquilo que existe é resultado de 3 fatores: os átomos, o movimento e o vácuo. Leucipo, Lucrécio e Demócrito asseveravam que essas 3 forças, quando se conjugam, propõem a apresentação da matéria. Quando uma delas se desarticula, o retorno ao caos é inevitável. Essa teoria foi chamada atomismo grego, porquanto o conceito a respeito do átomo, a última partícula, que não podia mais ser dividida, permaneceu na história e a partir do século XVIII, graças
as experiências do século anterior, com Hobbes, Gassendi e Locke, ensejando o denominado cientificismo acadêmico. Na mesma época, um pouco mais, um pouco menos, Sócrates, o pai da filosofia, havia estabelecido que a criatura humana é dual, é constituída de uma energia e da matéria. Nessa proposta socrática, seu discípulo Platão, mais tarde, irá asseverar que essa energia pensante é o ser. A matéria é o não ser, ou a sombra. Quando o ser necessita de evolução na direção da plenitude, mergulha na sombra e desenvolve a sua atividade. A doutrina de Sócrates e Platão será respaldada mais tarde por Aristóteles, o discípulo de Platão, que irá dizer que a criatura humana é um pneuma, é uma matéria, tem uma entelequia, palavras próprias para a cultura grega do século III antes de Jesus. Será Jesus quem melhor definirá a criatura humana, estabelecendo que ela provém de Deus, a força criadora, realiza um périplo de evolução e retorna ao seio da divindade. O conceito de Sócrates, Platão e Aristóteles irá opor-se à tese apresentada por Lucrécio, Leucipo e Demócrito, o espiritualismo e o materialismo. Essas duas forças estarão na história, sendo superadas pelo cristianismo. A mensagem de Jesus, repassada de ternura, a sua filosofia rica de amor, irá converter a humanidade a uma nova busca da sua realidade interior. Jesus houvera dito: busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Somente que para ele o reino de Deus não é um lugar externo, depois da morte. O reino de Deus está dentro de nós, é em nosso coração, palavra própria para a cultura hebraica da época, já que se considerava o coração como órgão pensante, o centro da vida. Por isso que Jesus terá a oportunidade de dizer oportunamente do coração: procedem os pensamentos maus, as ideias más, perturbadoras, adultério, inveja, ódio. Mais recentemente, a ciência norte-americana tem procurado defender, através dos mais notáveis psiquiatras do século XX, a tese de que o coração possui células que pensam. E é curioso notar que essa tese de que as células são individualidades pensantes, formando no grupo a individualidade global, que é o espírito, vem sendo defendida com grande rigor pela chamada neurociência. Jesus então estabelece um novo paradigma. O essencial não é saber, o essencial é amar. Naturalmente o conhecimento leva ao amor, porém vale mais saber menos e amar em maior cota do que saber muito e não amar nada. O valor da criatura humana não está na sua inteligência, na sua cultura, que podem ser perversas. Está no sentimento voltado para o bem, porque ele também pode ser perverso. Mas quando ele se inunda de amor, ele se transforma numa fonte inesgotável. O cristianismo cresce e a partir de 13 de junho do ano 313,
graças ao imperador Constantino, que houvera ganhado a batalha da chamada Ponte Milvia, em Roma, contra Maxêncio, o seu adversário, esse Constantino torna o cristianismo a doutrina do Império Romano. E aquela doutrina de homens e mulheres perseguidos passa a ser a doutrina que se senta ao lado do trono para governar os povos e submetê-los, degenerando a proposta de Jesus. Ele houvera ensinado: eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. No Sermão da Montanha, ele houvera decretado que o reino dos céus é dos pacíficos, é dos mansos, é dos humildes, é daqueles que perdem, e não dos triunfadores terrestres. Agora, a doutrina sentava-se ao lado do trono para governar o império e submeter as nações que discrepassem da governança imperial. Logo depois, esse império divide-se por volta do ano 384. O Império Romano do Oriente, que tinha por capital Constantinopla, em homenagem ao antigo imperador, e o Império Romano do Ocidente, onde estará sediada a governança do cristianismo na cidade de Roma. E como era inevitável, o pensamento oriental entrou em choque com o pensamento ocidental. E a partir de então, aquela doutrina unitária começou a sofrer fragmentações. Por volta do ano 1000, o cristianismo era uma colcha de retalhos. Ainda hoje, poderemos ver, após um esforço notável do falecido Papa João Paulo II, como decorrência do Concílio Ecumênico Vaticano II, o esforço para reunir as religiões discrepantes do cristianismo. A Igreja Ortodoxa Russa, que se separou por volta do ano 1000, a Igreja Armênia, a Cópita, a Grega e outras tantas, não tendo logrado, pelo menos o êxito total, porém aberto portas à fraternidade. À medida que os séculos se passaram, agora no comando das nações, o cristianismo perdeu a diretriz do amor e se transformou numa ordem religiosa de grande alcance e poder político. Logo depois, para poder atender ao imenso império, a religião transformou-se na adversária da cultura. E a Idade Média, que durou aproximadamente 12 séculos, é responsável por mais de 2000 anos de ignorância e de atraso da humanidade. Que recordemos Galileu, Isaac Newton, Tycho Brahe, os grandes pensadores das leis da gravitação universal, vitimados pela intolerância religiosa, que dizia que a Terra era fixa e o Sol é que girava à sua volta, que a Terra era plana e qualquer tentativa de viajar na mesma direção atirava o indivíduo no abismo, até que a inovidável escola de Sagres, em Portugal, provou que essa proposta estúpida estava errada. Graças à viagem de circunnavegação de Fernão de Magalhães, pôde-se provar a esferosidade do planeta. Mas as informações de Galileu Galilei e daqueles pensadores notáveis, todas elas alargaram os horizontes da Terra, e o conceito mitológico herdado dos gregos que Hércules carregava a Terra nos ombros cederam lugar a uma nova visão da ciência. Mas para poder manter a ignorância, surgiram as cruzadas dolorosas, cujos efeitos até hoje
estamos sofrendo as perseguições dos ocidentais aos orientais. Bin Laden ainda é a herança macabra das perseguições movidas contra o califa de Jerusalém, que havia tomado a cidade santa e profanado o túmulo de Jesus. Aliás, um túmulo vazio, que não tem o menor sentido, porque toda a terra é santa. Deus elegeu esse pedaço de solo abençoado em detrimento daquele que, amaldiçoado por tudo, é obra do seu inefável amor. Logo depois das cruzadas, que fracassaram todas, assinado o armistício de paz graças à interferência dos ingleses, veio a abominável Inquisição. E ninguém, por certo, se olvidou da Inquisição portuguesa e espanhola, que somente terminaram aproximadamente 150 anos das terríveis matanças do continente sul-americano, especialmente na Colômbia, quando a intolerância religiosa colocou numa mina de sal-gema 15 mil indígenas e cerrou a porta porque eles não acreditavam em Jesus. É óbvio que não acreditavam, nunca ouviram falar dele. Eram silvícolas, tinham seus deuses que eram de natureza intuitiva, tinham as suas concepções, e em nome de uma falsa cultura, a religião desejou criar um tipo de civilização, destruindo o patrimônio cultural da África e da Nova América. Também se encarregou de assassinar Joana d'Arc e milhares de pessoas. Na França, a matança foi tão grande que os historiadores narram que as guerras púnicas entre persas e gregos, que duraram 100 anos, mataram menos do que a Santa Inquisição, impondo o seu arbítrio em nome de Jesus, daquele que disse: é melhor ser vítima do que algoz, que deu a vida em holocausto para provar que o amor é mais forte do que a violência, para poder criar em nossas almas o sentimento de compaixão, os sentimentos de misericórdia e de solidariedade. Era natural que depois do século XVI, quando a terra aumentou os seus horizontes, quando Colombo, viajando na direção do oeste, provou que havia terras do outro lado, descobrindo a América em 1492. Quando os portugueses atravessaram o terrível ponto das tormentas, conseguiram mostrar que o mar tormentoso não era resultado de magia, era um fenômeno natural do planeta, e chegaram às Índias. Era inevitável que esses fatos demonstrassem, com a consequente descoberta no Brasil de 1500 por Cabral, que Deus se podia aceitar a palavra bíblica em detrimento do fato. A palavra bíblica era conceptual e o fato era real. Isso então abriu perspectivas no século XVII para que o admirável Renato Descartes, o eminente pensador francês, meditando, descobrisse que ele era constituído de espírito e matéria. Penso, logo existo. Mas aqueles cientistas que desejavam mostrar que a religião estava errada, rebelaram-se e ressuscitaram as ideias do materialismo grego. Hobbes, Gassendi e Locke, a quem me referi, ressuscitaram a teoria de Leucipo, Lucrécio e Demócrito. Não existe a alma. A alma é uma elucubração da ignorância. Quando morre o corpo, desaparece a vida. Mas veio o século XVIII, o século das luzes, o século de Robespierre e Marat d'Anton, os revolucionários franceses, mas também o século
pai da enciclopédia. O século extraordinário dos grandes pensadores que derrubam a casa dos Bourbons em França e instauram uma era nova: fraternidade, liberdade, igualdade, em detrimento do poder divino dos reis, herança espúria do passado. Surge uma nova perspectiva de vida, e é nesse idealbar das ideias que no século XIX aparece uma doutrina científica, tanto quanto as academias exigiam, de consequências ético-morais religiosas, quanto o cristianismo impunha, com uma grande capacidade filosófica para atender a nossa sede de perguntas: quem sou? De onde vim? Para onde vou? No dia 18 de abril de 1857, na Paris, de Napoleão III e da imperatriz espanhola Eugênia, aparece uma pequena obra na vitrine de uma notável livraria em Palais Royal, no coração da Cidade Luz. A obra, O Livro dos Espíritos. Um nome muito peculiar para uma obra, porém o mais fascinante é que esse Livro dos Espíritos, ao ser colocado na vitrine, na montra, pela dedicação da viúva Danty, chamará a atenção de um jovem astrônomo, Nicolas Camille Flammarion, o gênio francês da astronomia, que aos 19 anos de idade foi nomeado diretor do Observatório Astronômico de Juvisy. Ele olha aquele livro peculiar e abre-o ao acaso e depara-se com notáveis informações: a vida além da Terra. A Terra não pode disputar e desfrutar o privilégio de ser o único planeta habitado no universo. Nessas galáxias que gravitam no universo, moradas de Deus, a vida é tua. O astrônomo, que houvera publicado obras a esse respeito, baseado em dados astronômicos que ele observara, começa a ler o livro e, fascinado pela obra, pergunta à viúva: mas que nome estranho, não é conhecido da cultura francesa? Allan Kardec. E a senhora redargua sorrindo: é um pseudônimo. É o pseudônimo do emérito professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. O professor Rivail era famoso na Europa, porque ele fora discípulo de Henrique Pestalozzi, o pai da pedagogia moderna. Ele apresentara técnicas de gramática, apresentara soluções para problemas de matemática, apresentara uma contribuição às leis da física e da química, e criara no coração de Paris, por volta de 1828, um liceu polimático, onde ensinava, na condição de mestre emérito, várias disciplinas. Havia apresentado um programa para a Universidade de La Sorbonne, uma gramática para a conjugação dos verbos irregulares franceses, os mais irregulares das línguas neolatinas. Fora condecorado pela Universidade de Arras, mas agora apresentava esse livro sob pseudônimo. E a senhora diz a Flammarion: o senhor é um homem muito feliz, porque o professor Rivail está aqui. E apresenta os dois grandes gênios do século XIX: o pai da astronomia francesa e o pai de uma era nova. Allan Kardec, o professor Rivail, era o autor daquele livro. Bem, não era exatamente o autor. Não foi ele quem concebeu o livro. Ele foi o coligidor, o codificador. Aquele livro havia sido escrito pelos espíritos, por aqueles a quem se considerava como seres mortos. Eles
voltaram para dizer que a vida continuava e responderam a todas as questões que lhes foram propostas. O professor Rivaio encarregou-se de reuni-las, dando-lhes um código de ética, uma sequência, e por essa razão optou pelo anonimato. Se ele colocasse o seu nome, que era célebre, as pessoas iriam ler a obra por causa do autor. Colocando o pseudônimo, o livro valeria pelo seu conteúdo. E essa obra deveria assinalar uma era nova, porque era uma proposta científica. Ele disse ipsis verbis: para ideias novas, palavras novas. Proponho a palavra espiritismo, que é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Não é uma ciência de laboratório acadêmico, é uma ciência de observação. Porque a ciência convencional, sempre que se faz uma experiência, ela repete o mesmo resultado. O espiritismo não, porque ela depende das almas daqueles que viveram na terra. E os espíritos nem sempre atendem às nossas solicitações, como é natural, porque são independentes, têm o seu livre-arbítrio, vê onde quer, mas é uma ciência de observação. Os fatos são observados, anotados, catalogados e depois experimentados com rigor do laboratório. A proposta, assim apresentada, ensejou uma visão nova. Mas afinal, o que é que diz o Espiritismo? Que a vida é indestrutível. A doutrina de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de Jesus, de Buda, de Krishna, de Maomé, de Bahá'u'lláh, estava integralmente colocada nesse princípio. Ninguém morre. A vida depois da vida. Mas o Espiritismo agora oferecia provas, fatos que seriam documentados por pesquisadores notáveis, como o professor Charles Richet, como o referido William Crookes, que na sua residência em Londres, depois de 4 anos de pesquisas, com uma menina que chegou até ele com 13 anos de idade, materializando espíritos que se deixavam fotografar, que permitiam tomar a pulsação, os batimentos cardíacos, a temperatura e auscultar os pulmões. Espíritos que se permitiam fotografar, que se desmaterializavam diante das testemunhas e desmaterializavam-se de uma forma peculiar. Iam desaparecendo de baixo para cima, até a cabeça ficar flotando no piso e desaparecer, levando os investigadores. William Crookes é considerado um dos pais da física moderna. Charles Richet, a quem me referi, era a maior autoridade em fisiologia médica da humanidade. César Lombroso, o pai da antropologia criminalista. Gilles Notzing, uma das maiores personalidades na área da investigação. Alexander Aksakov, médico do czar da Rússia. Eles participaram da experiência e documentaram, não uma vez, dezenas de vezes. Não com médium, a senhorita Florence Cook, mas com médiuns notáveis, como a célebre napolitana, uma mulher analfabeta que no estado de transe falava quaisquer idiomas que pertencessem àqueles que vinham investigá-la. A notável mulher que certo dia foi visitada pelo referido César Lombroso e chegando à sua casa no dia de Nápoles, o dia de sol, disse-lhe: senhorina, eu ouvi dizer que a senhorina é capaz de transferir-me aquele vaso dali até aquela outra mesa sem contato humano. Ela disse: olha, isso é muito fácil. Para o senhor eu farei uma coisa melhor.
cadeira e pelos orifícios naturais da face. Às 10 horas da manhã, ele viu uma substância evanescente, parda acinzentada, condensar-se, e de repente estava uma senhora com um chale sobre os ombros, o cabelo penteado para trás em coque, acercar-se e dizer-lhe Cesare, filho mio, e conversar com ele no dialeto da sua região. Era a mãe, desencarnada ou morta, de César Lombroso. Ele ficaria fascinado e dedicaria 30 anos estudando a mediunidade de Eusébio, que também mentia muito. Muitas vezes foi surpreendido em fraude, mas ele diz: o notável é que a fraude era tão grosseira que o fenômeno exaltava. Foi maravilhoso ela tentar nos enganar, porque podemos avaliar a qualidade dos fenômenos reais, mas não só na América, na Europa, na América, em todo o mundo os fenômenos foram retumbantes, confirmando a imortalidade da alma. O que é que dizia mais essa doutrina nova, esse espiritismo? Que o fundamento essencial da vida é a causa universal e merece considerar uma questão de filologia. Todas as doutrinas religiosas, a filosofia, a teologia, até neologia, quando vai definir Deus, atende à pergunta formulada destes termos: quem é Deus? E no nosso vernáculo, quem significa o homem que. Quando eu faço a pergunta, quem é o doutor Lutênio? Eu refiro-me ao cidadão masculino, ao homem. Então, na definição, eu já imbuto a sua qualidade antropológica. É o ser animal, bípede, com sentido gregário, que é a definição do ser humano. Se pergunto quem é Deus, eu humanizo Deus. É um ser masculino que governa o universo. Allan Kardec faz a pergunta de uma forma sui generis, pela primeira vez na história do pensamento: que é Deus? Que coisa é Deus? E a resposta é de uma profundidade comum. É a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. Não limitou, porque definir é colocar no texto. Se Deus é o absoluto, se Ele é o infinito, não pode ser colocado dentro de uma definição. Mas Ele aí está apresentado, a inteligência suprema, equivale a dizer que Ele está fora do universo, que Ele não está contido no universo. É a causa primeira da criação. Portanto, Ele não é aquele que se humaniza e vem possuir o mundo a golpes de mágica, conforme a belíssima tradição mitológica da Bíblia. É aquele que, segundo a ciência, cria este universo que ainda está em expansão. Segundo Albert Einstein, nosso universo teria aproximadamente 15 bilhões de anos. Mas o telescópio Rodin, que está em decadência, conseguiu fotografar estrelas que tinham aproximadamente 18 bilhões de anos. E criou-se o dilema: como pode o filho ser mais velho do que o pai? Como podem as estrelas ser mais velhas do que o universo, se o universo é que deu lugar às estrelas? Então, a ciência moderna recuou a idade do universo para 21 bilhões de anos. São dados verdadeiramente astronômicos que, para minha mente, são quase absurdos dos meus limites. Mas uma força criadora, segundo a ciência, havia estabelecido duas leis que mantinham o equilíbrio de duas partículas, como se fosse um jogo entre o Porto e o Benfica. Não me refiro aos times de Águeda, porque não conheço. Mas Porto e Benfica, ali meio, manteve equilíbrio. De repente, um deles adquiriu mais força e produziu um choque.
a esse choque, assim se chama Big Bang, a explosão, e nasceu o universo. Essa poeira cósmica que diariamente avança na direção do infinito e que Einstein estabeleceu uma borda, dizendo que o nosso é um universo relativo. Equivale dizer que existem universos absolutos. E nessa borda einsteiniana, a energia que chegou lá está voltando, o que produz um fenômeno astronômico chamado quasares azuis, reflexos de astros em tonalidade azul. E esse universo que, segundo Sir James Jeans, o astrofísico inglês, possui aproximadamente 100 milhões de galáxias. Bem, uma galáxia, a nossa, essa mancha embranquiçada que vemos na direção do sul, e que no continente sul-americano estuante, onde está a estrela de Magalhães, que guiou os nossos nautas antigos no Cruzeiro do Sul, essa mancha embranquiçada é chamada Via Láctea, ou Caminho de Santiago. Somente essa maravilhosa agrupação de constelações, essa galáxia, possui 200 bilhões de sóis. Por que o privilégio do nosso Sol ter estes 9 planetas conhecidos e 32 satélites identificados? Porque somente esta partícula possui vida e não este universo colossal. É tão fascinante isto, que esse mesmo Sir James Jeans, para facilitarmos àqueles que não entendemos muito de astronomia, ele escreveu o seguinte: vamos considerar que a Via Láctea meça do extremo norte da América do Norte ao extremo sul da América do Sul. Então nós vamos ter uma ideia de dimensão. O nosso sistema solar seria uma moeda de €1 colocada nesse mapa colossal. E a Terra seria a ponta de um alfinete colocada dentro da moeda. E nós veremos quanto é insignificante. O Espiritismo já dizia desde então que existe vida. É óbvio que não vida humana, como nós, pessoas de olhos azuis e outros de pele negra, porque isso vai variar de acordo com as condições climatéricas de cada país. O Espiritismo vem dizer da pluralidade da vida universal. Pessoas amigas minhas, mas Divaldo, eu não consigo crer que haja vida noutra galáxia. Eu digo, eu também. Se eu não visse peixe, eu não podia acreditar que ninguém respira dentro d'água, porque eu não conhecia brânquias e traqueias dos matráquios. Não é o fato de nós sermos seres de respiração aérea que negaremos aqueles que são seres de respiração aquática ou mista. Somente porque nós temos um limite, não podemos colocar o universo dentro da nossa pequenez. Mas o Espiritismo diz coisas mais fantásticas. Ao provar a imortalidade da alma, ofereceu-nos as comunicações com aqueles que morreram. Como é fascinante ter certeza que a vida continua. Freud asseverou no ano de 1900, no livro que se chama Melancolia e Luto, que a dor mais doída do mundo é a dor da perda. A perda de um objeto, a perda de uma amizade, a perda de um emprego, a perda de uma pessoa. E ele significa aqui a morte de alguém. Eu não concordo com Freud nisto e em outras coisas, porque pessoas nós não perdemos. Nós perdemos argola, bolsa, sapato, chinelo. Pessoas morrem. Mas é comum nós dizermos que eu perdi um filho. As pessoas dizem, Divaldo, eu perdi um filho. Diga aonde? Ele morreu. Eu digo outra coisa. Porque quando perde, vai achar. Quando morre, vai encontrar. Logo depois. Mas Freud dizia que é a dor mais dolorida. O Espiritismo conseguiu o maior milagre do pensamento psicológico. Matou a morte. A morte morreu, olha que maravilha. Quem tem medo da morte ao sair daqui, pode sair tranquilo,
porque Sua Excelência morreu. Já foi sepultada, já desintegrou, agora nós falamos de imortalidade. E o Espiritismo não demonstra através da mediunidade. Aí estão voltando aqueles que nós considerávamos mortos. Como eu posso esquecer isso se eu sou um instrumento deste fenômeno? Como disse o Dr. Lutênio, na minha infância, eu contava 4 anos e meio de idade. Sou o 13º filho de uma família pródiga. As velhas famílias, agora é chique ter 2. Por descuido tem 3 e olha lá. Mas eu era o número 13, o número da sorte, porque a minha vida é fantástica. E nossa casa era enorme. Eu contava 4 anos e meio, não posso lembrar se eram 4, 6, 7 anos. Eu arredondei, 4 anos e meio. Eu estava brincando na sala, quando adentra-se uma senhora e me chama pelo nome família. Bi? Pois não. Chame sua mãe. Diga que eu quero falar com ela. Eu dali mesmo gritei pelo corredor e minha mãe estava na cozinha. Mãe, aqui tem uma mulher que quer falar com a senhora. Minha mãe veio e quando chegou à sala, não viu ninguém. Naquele tempo a psicologia era fascinante. E minha mãe dizia que Deus colocou orelhas em crianças para as mães sacudirem. Ela já me pegou a orelha e me pôs a dançar balé na ponta dos pés. E eu não entendi. E ela me disse, não minta. Aonde está a mulher? Eu disse, aqui. E como minha mãe era pequenina, as mulheres pequeninas são terríveis. As altas não. As altas são como trovoadas, muita zoada, pouca chuva. Mas as pequenas já começam chovendo. Quando eu disse, a mulher está aqui, ela, que palavra diria, me deu um tarefe de rodopiar e disse, não minta, e voltou para a cozinha. Eu fiquei chorando, não entendi nada. A senhora me disse por segunda vez, diga a Ana que eu sou Maria Senhorinha, eu sou sua avó. Eu nunca tinha ouvido falar o nome avô, porque quando eu nasci, meus 4 avós estavam mortos. Ainda choramingando, mais de fita. Eu tenho mãe, a senhora está dizendo que é Maria Senhorinha. Minha mãe veio como um raio, porque ela nunca havia pronunciado o nome de sua mãe. Porque quando ela nasceu, sua mãe morreu de infecção puerperal. E ela foi educada por uma irmã que era sua madrinha. Ela me sacudiu e disse, menino, como é que você está falando o nome de mamãe? Eu disse, a mulher está aqui. Disse que é minha avó. Ela ficou estarrecida, me agarrou e me levou correndo à casa de minha tia, que era sua mãe de criação. Até eu não estava entendendo nada. Quando eu cheguei lá, minha tia era uma senhora muito calma, era paralítica das pernas. E mãe disse, Edviges, este menino acaba de enlouquecer. Está dizendo que mamãe está lá em casa. A minha tia perguntou-me, o que é, Edi? E que eu não sei, é a mulher chamada Maria Senhorinha, que diz que é minha avó, que quer falar com mãe. Minha tia me olhou placidamente e perguntou-me, onde está ela? Eu disse, lá em casa. Mas neste momento eu via caminhando pelo corredor. Eu disse, ela está chegando. Ela chegou e minha tia perguntou, como é que está vestida? Ora bem, isso em 1931, uma criança estúpida, porque as crianças de hoje são fantásticas, já começam sabendo computação, jogos, sabendo tudo, mais de 1931. Como é que ela está vestida? Ela está com o vestido arrastando no chão, uma corda amarrada na cintura, porque era muito estreita, e uma coisa brilhando aqui. Então minha tia disse, Ana, é minha. O que está brilhando aqui é o camafeu que eu coloquei no seu cadáver. Pergunte-lhe o que é que ela quer. Eu não me lembro o que aconteceu. Eu tive uma espécie de um desmaio, e quando eu acordei, as duas estavam abraçadas, chorando, longe de mim, com medo de mim. A partir dali eu fiquei uma criança meio especial. Meus pais proibiram-me de falar qualquer coisa com as pessoas.
As pessoas me perguntavam: Divaldo, tem espírito aqui? Eu digo: tem. Chegava em casa, eu tomava uma surra. Voltava da rua, tem. Chegava em casa, eu tomava outra surra. Até que o fenômeno do citado aconteceu. Com uma problemática a que se referiu o doutor do Tenho, a morte inesperada de um irmão, que vai desencadear uma série de fatores que me levam ao espiritismo. Então, o fenômeno mediúnico. A minha avó voltou para provar às suas filhas e à família que ela estava viva. E depois, através de mim próprio, mas principalmente através do venerando apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, ele deu mais de 10.000 provas da imortalidade da alma em cartas memoráveis que os chamados mortos escreveram às suas famílias publicamente, sem que ninguém tivesse contato com ele, inclusive arrancando da cadeia 2 indivíduos que eram suspeitos de assassinato das respectivas esposas. Elas voltam do além e contam como aconteceu o acidente. E um desses, eu referi-me há pouco no Congresso de Magistrados Espíritas, desembargadores, juízes, ministros de Estado na cidade de Goiânia. E narrei o fato e a defesa que fez o juiz doutor Orimar, que estava presente, inocentando o réu, graças à mensagem da vítima, que narrou com detalhes como aconteceu aquela morte. Os jovens brincavam de roleta russa com revólver e havia uma bala, e um deles não viu. E quando deflagrou o gatilho, a bala matou seu amigo. Foi instaurado o processo, ele foi para o cárcere, e o espírito veio através de Chico Xavier, que jamais soubera de nada, narrar com detalhes o que havia acontecido e ser absolvido o réu. Outro caso de um homem que teria assassinado a esposa, e ela veio, narra, a mensagem foi levada para os autos, criando jurisprudência internacional. Espírito como testemunha aceita pelo tribunal, recorrido ao Supremo Tribunal Federal, confirmou a sentença de inocente. A mediunidade de Chico Xavier, mensagens em 3 idiomas diferentes. Em idiomas escritos, especular, só podia ser lidos pelo espelho, publicamente, provando a imortalidade da alma. Então a morte se deu lugar à vida, com um significado extraordinário, que foi abrir a porta para a reencarnação. Quem é que ainda não se perguntou: mas por que tudo que eu faço dá errado? Os maus progridem, os bons têm dificuldade. Por que as pessoas são tão ingratas? Nós lhes damos o que temos de melhor e elas exigem mais e mais, tomam-nos o fôlego e abandonam-nos até na miséria, se possível. Por quê? Qual a razão de haver pessoas miseráveis e outros que nadam na abundância? Qual o motivo das diferenças raciais? As enfermidades degenerativas, os problemas teratológicos da vida fetal e da vida pós-natal. Como explicar a inteligência brilhante de Einstein e a estupidez de Quasimodo? Como explicar o câncer? Essa enfermidade degenerativa que atinge na atualidade índices alarmantes, quase epidêmicos. Como explicar a depressão neste século de tanta ciência psicológica? A depressão atingiu níveis insuportáveis. Em uma obra publicada nos Estados Unidos, chamada O Demônio do Meio-Dia, de um depressivo Solomon, ele coloca dados estatísticos. Se todos os leitos hospitalares da Terra fossem reservados apenas para depressivos, seriam insuficientes. Em cada 10 indivíduos, 3 são ou serão depressivos. Porque essa infestação de depressão, jovens, crianças suicidando-se, adultos, idosos, tomados subitamente
de um transtorno profundo de conduta, suicidando-se. A reencarnação vem explicar. E vem explicar de uma maneira bela, sem nenhuma farsa. Nós somos construtores do nosso futuro. A vida não é esse estágio berço-túmulo. O berço é entrada no corpo. O túmulo é saída do corpo. A vida é eterna. Desde que fomos criados por Deus, o corpo é apenas um instrumento transitório que nós usamos para a felicidade de autoiluminação. Então, de acordo com os nossos atos, nós colhemos resultados. É simples. Todo efeito provém de uma causa. Todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Nós somos semeadores, mas iremos colher exatamente o que semeamos. Quando nós dizemos isso, a pessoa, mas qual? Eu não me lembro! Quem é que se lembra do dia que se contaminou de AIDS? Ou de SIDA? Ou de tuberculose? Ou do mal de Hansen? Quem é que se recorda da hora que a primeira célula entrou em degenerescência e se transformou num cancro? Não é o fato de lembrar que vai justificar o acontecimento. Mas se nós mergulharmos na meditação profunda, nós lembraremos. Porque a nossa consciência está velada, não está destruída, levemente velada. Quem é de nós que não encontrou uma pessoa e disse, Deus meu, eu tenho a impressão que conheço? O déjà vu. Alguém nos conta um fato e nós dizemos, interessante, eu já sabia, mas não sei como. O déjà raconté, segundo os franceses da psicologia. Alguma coisa nos acontece e nós dizemos, mas isso já me aconteceu, eu me lembro. Déjà senti, isso já me aconteceu. As telepatias. Vamos andando pela rua, lembramos de um amigo, dobramos a esquina, olha ele. E dizemos, mas eu vinha pensando em você. Eu também. Telepatias naturais. Entendeu? A reencarnação é um mecanismo. Muitas pessoas me dizem, mas Divaldo, será que eu fui tão mal assim? Ele foi pior. Porque eu vejo naqueles que sabem que são péssimos. Quem é de nós aqui que não sabe que o dever é ser nobre, é ser honrado? Que o crime é um atentado contra a vida? Que o despudor é um transtorno de conduta? Que a imoralidade é uma patologia? Que fazer o mal é um desequilíbrio? Quem é que não sabe? No entanto, fazemos. É uma opção. Semeamos, vamos colher. A lei de Deus é de amor, mas é também de justiça. Ele não nos condena, dá-nos oportunidade de reparar. É curioso, é um aluno na escola. Ele deve estudar para no fim do ano ser promovido. Se ele não estuda, ele perde o ano e tem que o repetir. Será isso injustiça dos mestres? Não, é pedagogia. Ele vai repetir a experiência na qual naufragou para poder aprender. Porque injustiça seria promover o aluno que não tem capacidade para avançar. Daí a reencarnação é o Evangelho de Jesus. Allan Kardec perguntou às entidades venerandas, qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia? E eles responderam, Jesus. Um dissílabo é a resposta mais curta da filosofia. Jesus é o modelo, é o guia. Nós somos cristãos. O cristianismo é a nossa doutrina, mas não o cristianismo feito pelos homens. Aquele cristianismo do amor, do perdão, da caridade, da compaixão, do amor ao próximo. Não é o que eu digo que vale, é o que eu sou. Não é a aparência, a persona, é o self, o eu profundo. É com este tribunal da consciência que nós despertamos no além-túmulo e voltamos à Terra, a fim de podermos reparar os nossos erros. A infelicidade, entre aspas, tão decantada, não é punição divina, é uma experiência. Mas os senhores não pensem que eu digo isso porque a minha vida tem sido uma viagem ao país da fantasia.
De jeito nenhum. Só para dar uma ideia, eu fui funcionário público. E quem é funcionário público, louvado seja Deus. É uma aprovação. E eu tive a expiação. Eu fui chefe de sessão. Ser chefe de sessão de repartição pública é uma maravilhosa expiação. Anelei por estudar, realizar o curso de medicina, mas tinha que trabalhar. 2 expedientes. Então fui trabalhar. Não podia ir à universidade. Então eu fui à faculdade do dever. Quantas aspirações que não puderam ser materializadas, mas que eu transfundi em alegria de viver e de poder amar. Eu era muito jovem. E um dia viajava de trem por primeira vez. Uma viagem fantástica, 8 quilômetros. Naqueles maravilhosos trens de antigamente. Aquelas máquinas com fumaça. Quando a gente saltava na estação, ninguém conhecia, porque a cara estava coberta. E ainda por capricho usava-se um guarda-pó. Oh, coisa ridícula. Branco. Vestia-se o guarda-pó para não sujar a roupa. Ficava suja a cara. O guarda-pó, e quando tirava, ficava suja a roupa. Pois eu fiz uma viagem desta monumental. 8 quilômetros. Em companhia do meu primo. Quando de repente eu tive a sensação de desmaio. E desse desmaio eu vi uma área enorme, cercada de árvores, com muitas construções. E vi de costas um homem deitado, cercado de crianças. Eu me aproximei, o homem voltou-se e eu vi que era eu, com a idade avançada. Eu olhei para ele, era eu, aos 70 anos. Então a voz me disse: isto é o que tu farás da tua vida. Serás educador, cuidarás dos filhos da carne alheia e terás uma vida muito longa. Quando eu voltei ao normal, o trem continuava. Eu digo: Nilson, tive um dos meus delírios, ainda não era espírita. Naveguei, que coisa absurda. Meus amigos, 8 anos exatamente depois, um amigo que sabia da minha visão psíquica disse: Divaldo, eu encontrei a área que você viu psiquicamente. Levou-nos lá. Era uma velha e abandonada fazenda que os proprietários não davam importância. Quando eu cheguei ao portão, aquela visão psíquica tombou. E eu disse a Nilson: impressionante. Como eu pude ter visto isso? Se jamais eu vir antes. Nasceu a Mansão do Caminho. Hoje nós temos uma área de 80 mil metros quadrados, com 44 edifícios, uma população de 3.090 crianças, um centro médico que atende 500 pessoas diariamente, atendimentos de socorro a necessitados espirituais diariamente, uma população diária de 5 mil no bairro mais perigoso do estado da Bahia. E nunca tivemos a menor agressão, todos nos respeitam. Por ali passaram mais de 30 mil crianças, que hoje são adultos. Educamos 862 que foram abandonados em 20 lares, que já me deram mais de 200 netos e mais de 50 bisnetos. Provendo que aquele fenômeno era real. E eu aqui estou. O nosso apresentador teve a gentileza de dizer a data do meu nascimento. Mas graças a Deus ele disse a data, não disse quantos anos. E as pessoas ainda devem estar calculando. Já se foram 78 anos. E aqui estou rígido, a serviço da felicidade pessoal e da alegria de convidar-vos à meditação a respeito dessa ciência, dessa filosofia de vida, dessa doutrina ético-moral de efeitos religiosos, que nos levará ao estado de plenitude. Eis o que é o Espiritismo.
É a doutrina nova, que tem apenas 158 anos de idade, 148 anos de idade. E que está diante de nós, convocando-nos a uma mudança de atitude perante a vida. Ser bom. Quando somos bons, isso não é bom para ninguém, exceto para nós. Alguém nos fez o mal, pior para ele. Nós fizemos o mal, pior para nós. Aprendi com os espíritos cantar hosanas quando alguém me trai. Quando alguém tenta desmoralizar-me, porque ele sabe que é mentira. Eu sei que é mentira. Isso basta. Não é necessário que eu me justifique, que eu me defenda. Quem está a serviço da verdade não precisa de defesa. A sua vida é a sua defesa. Quem defendeu Jesus no pretório diante de Pilatos? A sua vida. Então o Espiritismo veio convocar-nos a uma atitude de reflexão. Vale a pena amar. Quando nós amamos, nós somos felizes. Quando nós queremos ser amados, somos crianças psicológicas. Quando alguém, por qualquer coisa, não gosta de nós, pior para ele. Quando nós não gostamos de alguém, pior para nós. O Espiritismo liberta-nos dos conflitos existenciais, dos dilemas que geramos, e ajuda-nos a libertar-nos da mágoa, do ressentimento. Todos esses espíritos amigos me dizem: não guardes mágoa de ninguém. Mágoa é lixo mental. E quem carrega lixo intoxica-se. A pessoa foi ingrata, pior para ela, porque perdeu um excelente amigo. Eu vou continuar gentil, não mais confiando na pessoa. O Evangelho diz que não se ama ao inimigo quanto se ama ao amigo. É lógico. Então o Espiritismo desalgema-nos, dá-nos a felicidade, proporciona-nos entrar em contato com Deus através da oração, através da caridade, por meio da meditação, através do bem que possamos fazer. Quem é tão pobre que não pode amar? Quem é tão destituído de valores que não pode estender uma mão gentil e sorrir para a pessoa? Há 2 anos, eu estava na cidade de Atlanta, que visito todo ano no mês de fevereiro ou março, nos últimos 15 anos. E com essa neurose que tomou conta da América, a revista nos aeroportos, que é uma coisa quase trágica, eu estava numa fila imensa com news. Eu deveria pegar um avião de Atlanta a New York. Mas como nosso passaporte era brasileiro, eles nos colocaram de escanteio para uma revisão mais apurada. Não sei porque eles acham feio, deve ser inveja da nossa beleza. Então nós ficamos. Depois que passamos aos raios-x e aos detectores de metais, e íamos pegando o nosso volume de mão, disparou um alarme e os funcionários e policiais enlouqueceram. Stop, stop! Eu estava com a mão no alto, fiquei com a mão no alto. Eu digo, não vou me mexer, senão me dão um tiro e eu morro, vocês sabem por quê. Fiquei parado. Veio uma África da América, uma negra, e me disse: baixe as mãos. Baixe as mãos, neurótica. Primeiro eu tive raiva, aqui para nós, confessa esse aqui. Eu digo, mas o que é que essa criatura está querendo? Mas ela estava tão nervosa que eu fiquei com pena. Eu digo, deve ser psicopata. Deve ser um complexo de inferioridade. Ela baixa as mãos. Eu disse, não abaixa. E eu olhei assim para ela. Ela disse, abaixa as mãos. Eu disse, quem é você? Eu sou cidadão. Você é minha funcionária. Eu não falo inglês. Nos momentos normais, mas no trânsito falo. Você é minha funcionária. Você está trabalhando aí porque eu paguei para entrar no seu país. Eu paguei o visto de entrada no seu país. Então não me dê ordens. Nem sou seu empregado, nem sou criminoso. Sou cidadão. E exijo que você me respeite. Ela assustou. Porque o povo gosta de brigar. Quando a gente fala com seriedade,
e suave. Tenho medo das pessoas suaves. Ele então parou. Mas por que você está tão nervosa? Então logo se descobriu que aquilo era um teste, não era real. Ai, todo mundo riu, ó. Eu continuei com as mãos assim. As mãos eram minhas. E ela disse, agora você já pode baixar. Eu disse, mas não vou baixar. Estou me achando tão bem. Então eu olhei para ela e disse assim, minha filha, eu vou lhe dar um conselho. Você não perde nada em ser gentil. Com essa postura, você é sempre odiada. Eu podia sair daqui com raiva de você, vibrando contra você, desejando que você morresse, que uma bala lhe pegasse. Mas não, eu sou um homem que prega o amor. E quero lhe dar um conselho, que você podia ser minha filha. Aqui para nós podia ser até minha neta, mas eu não disse. Você podia ser minha filha. Vou lhe dizer que você está com raiva, porque seu namorado lhe abandonou ontem, não foi? E você está com raiva de mim, por causa dele. Não transfira para o trabalho os seus problemas familiares. Mas como eu sou paranormal, não quis dizer que era médium. O povo adora palavras complicadas, né? Paranormal, parapsicologia, psicobiofísica. O povo gosta de... não entende, mas gosta. Eu disse, como eu sou paranormal, eu vou lhe dizer uma coisa, ele vai voltar. Ela disse, senhor, como o senhor sabe? Eu sei de muita coisa. Ele vai voltar. Você está me tratando mal, e deve ter tratado mal a tanta gente. Não faça isso. Trabalhe com alegria. Tem tanta gente desempregada querendo trabalho, e você tem um trabalho e vem para cá com raiva. Agora está bem? Ela disse, senhor, me desculpe. Muito bem. Agora eu baixo as mãos porque quero. Aí eu baixo as mãos. Peguei a minha pasta e ela ficou emergada, olhando esse indivíduo que parecia do planeta Marte. O povo passando para lá para cá e nós dois ali. E eu disse, agora eu vou lhe dar um mapa do tesouro. Qual tesouro? Eu digo, tesouro. Abri a pasta e dei para ele o Evangelho segundo o Espiritismo em inglês. Leiam. Ele vai preencher a lacuna da sua alma. Você vai ver que perde o namorado e arranja 50. Não chore o leite derramado na terra, porque você não pode mais recolhê-lo. Trate de arranjar outro leite. Quando o namorado foi embora, diga, graças a Deus, desse eu me vi livre e arranjei outra. Ela sorriu, era outra pessoa. Eu disse, você é tão simpático. Não era não. Mas aí eu fiz a caridade também. Você é tão simpático. Ela riu, era. Notem as variações emocionais. Leia. E aí tem o endereço. Escreva-me. Se seu namorado voltar, é uma profecia. Escreva-me. E aqui eu vou lhe dar o endereço de um lugar aonde você vai ser feliz. Quero ser Espírita de Atlanta. Nilson, coitado, estava me esperando, não estava entendendo nada desta lição romântica de amor. Eu saí, ela me deu adeus, eu também, e me fui. No ano seguinte, olha, nesse ínterim, eu recebo uma carta dela. Mr. Franco, meu namorado voltou. Estamos tão felizes que vamos casar-nos. Eu disse, nossa, dei uma de Santo Antônio. Mas é melhor ser Santo Antônio do que ser o santo do divórcio. Muito bem. Quando eu retornei a Atlanta, no ano passado, eu escrevi, vou estar em Atlanta, no seu célebre aeroporto, dei o número do meu voo. Quando eu estou naquela bendita, amaldiçoada fila que não acaba nunca, vem um casal lindo. Ela, que eu reconheci, e um jovem negro, muito discreto, a calça vermelha, o paletó amarelo, o chapéu, o rádio desse tamanho, mas assim discreto, o rádio ligado. Ele veio e ela disse, Mr. Franco, my husband, meu marido. Eu dei para ele assim, primeiro eu desliguei o rádio, eu não estou ouvindo nada. Aí apertei a mão, somos amigos, adotei-a como filha. Ela está frequentando o nosso núcleo. Como o bem é bom. Para que faz o bem? Como é bom não revidarmos o mal. Porque o mal, se a pessoa me deseja o mal e eu não aceito, a pessoa fica com o mal para ele. E eu continuo com o bem que desejo para mim. Essa é a proposta do Espiritismo. Por essa e outras e tantas outras razões, é a doutrina nova que Jesus prometeu. O Consolador.
que viria para enxugar as nossas lágrimas, para repetir as suas lições, para ficar conosco para sempre. E Deus, estamos no limiar de uma era nova, dores, angústias, dificuldades, desafios, e Jesus, dizendo suavemente: Sine de parvulos venire ad me. Ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos. Recebei sobre vós o meu jugo e tomai o meu fardo. Suave o meu jugo, leve o meu fardo, vinde a mim, eu vos consolarei. Estamos querendo ir na tua direção, Senhor. E nós diremos a Deus, neste momento de tantos sofrimentos na terra, que nós não nos iremos deter na reclamação, na queixa, na revolta. Iremos dizer: muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave fagueira, que voa ligeira pelo céu lanio, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto os cegos. Tropeçam na escuridão, andam na solidão, choram na multidão. Por eles eu oro, e a ti eu imploro compaixão, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que choram os corações do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova da vida nova, eles escutarão. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que legisla, que ilumina, pela voz que trauteia uma canção, e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas suas mãos, pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, marcados, assinalados pela dor, pela paralisia, limitados, que não podem andar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, ou se está numa favela, se é um ninho, ou um apartamento duplex, um bangalô, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido. A presença de um filho, de um irmão, de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar,
nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores. Temos aqui uma nota da Federação Espírita Portuguesa que pede-nos que seja recordado que amanhã Divaldo Pereira Franco estará na cidade do Porto, mais precisamente no Hotel Ipanema Park, realizando um seminário cujo título é Conflitos Existenciais. Aqueles que desejarem, com certeza, irão estender as alegrias que certamente tiveram nessa tarde. O horário começa às 9h30 até às 17 horas. Nós agora temos, aproveitando aqui esse momento, que para poder passar as mãos de Divaldo Pereira Franco, tendo aqui em representação da Câmara Municipal de Águeda, a senhora doutora Carla Jacinto, responsável pelo Pelouro da Cultura, que passará às mãos de Divaldo Pereira Franco a entrega da medalha da cidade. Além da medalha, algumas lembranças também. E solicitamos também a presença do senhor Nilson de Souza, nosso amigo Nilson de Souza, companheiro de volta. E solicito também a presença do senhor engenheiro Vitor Féria, vice-presidente da Federação Espírita Portuguesa.
encerrarmos essa tarde agradável e feliz, os nossos agradecimentos enquanto instituição responsável pelo evento, Associação Espírita Consolação e Vida, o nosso agradecimento à Câmara Municipal de Águeda, aproveitando aqui a presença da senhora doutora Carla Jacinto, muito obrigado. Aproveitamos para agradecer a direção do Cine Teatro São Pedro, que se disponibilizou em colaborar conosco, em especial na figura do senhor Litos, que desde o primeiro momento colaborou intensamente. Muito obrigado. Reiteramos o nosso agradecimento à Federação Espírita Portuguesa, responsável pela organização. O nosso agradecimento a Divaldo Pereira Franco, uma vez mais. A todas as associações espíritas presentes aqui representadas, muito obrigado pela divulgação e a colaboração de vocês também, e ao público em geral. Sem vocês, esse evento não seria possível. Muito obrigado, muito obrigado. Divaldo se disponibiliza para mais algum tempo para a concessão de autógrafos e cumprimentos. Pediríamos que as pessoas que se dirigissem até aqui pudessem fazer o favor de subirem aqui pela linha esquerda e sair pela direita. Muito obrigado.